Dog Go to the Moon. A nossa dogzinha tá explodindo, já fez mais de 400% e ela pode subir ainda muito mais. Então fica com esse vídeo até o final que eu vou trazer a análise completa de tudo que já aconteceu e do que tem de acontecer e da minha visão gráfica, é claro. Obviamente eu não sou nenhum vidente e nem prevejo o futuro. Porém, se você assistir esse vídeo até o final, com certeza essa vai ser uma das melhores análises que você vai ver sobre Dog Go to the Moon. E para provar que eu tô falando sério, eu proponho um desafio para você. Você já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve. E se você assistir essa análise completa até o final e não gostar dessa análise, eu estou autorizando você a tirar o seu like e também se inscrever do meu canal. Bora pro desafio? A Dog já está fazendo 400% de alta exatamente do seu fundo lá em agosto desse ano. Então já movimentou aí 407, quase 408% de alta. E o que o preço está fazendo, o que o preço tende a fazer nas próximas movimentações. Primeiro eu vou trazer uma análise macro, então vamos comentar de tudo que já aconteceu. A gente teve essa primeira movimentação, a gente teve seu lançamento, né? E a gente teve essa primeira movimentação de correção. E a gente teve um movimento forte de impulsão. Essa movimentação aqui fez pouco mais aqui de 440%, vamos ver exatamente. 443% foi a primeira movimentação de alta, porém esse movimento não teve e não deu continuidade. A gente teve a nossa então segunda, né? Porque a gente teve essa primeira correção, mas tivemos essa movimentação de correção bem forte, onde o preço retornou exatamente, praticamente nivelando o seu fundo anterior. Esse tipo de movimentação em que o preço nivela os seus fundos, ou seja, ele nivelou exatamente aqui, não é interessante, não é legal. Dificilmente, na grande maioria das vezes, essa movimentação vai ser indício de fundo. O que eu quero dizer com isso? Eu, inclusive, não achava bacana essa movimentação aqui, ou seja, não achava interessante. Acharia mais interessante ele ter perdido, apesar dele ter perdido, ele ter feito um fundo um pouquinho mais abaixo, ou até mesmo, ao invés disso, segurado um pouco mais acima. Talvez nessa faixa de preço seria mais interessante para esse fundo ser considerado um fundo forte, digamos assim. Então, dentro da análise gráfica, essa movimentação de nivelamento acaba gerando liquidez e não é tão interessante. Mas eu tinha uma convicção, acreditava seriamente em que a gente tinha feito fundo lá no Bitcoin. E por isso, dentro da Alpes das Criptos, para quem não acompanha a nossa comunidade de criptomoedas, eu trouxe algumas análises onde eu falava que eu acreditava que tinha feito fundo. Inclusive, a gente deu call de compra, deu uma call de compra lá dentro da comunidade, exatamente nessa faixa de preço, região do 0,0022, 0,0017. E a gente cravou exatamente essa movimentação de fundo. Não pela movimentação, como eu comentei, a movimentação não estava legal, infelizmente. Mas o mercado em si tinha grandes características de ter feito fundo e isso facilitou um pouco aí a nossa tomada de decisão, apesar de que o fundo não estava legal, a movimentação aqui também, percebam que ela não foi uma movimentação forte. Essa aqui sim, beleza, uma movimentação aqui interessante, 100% de alta, totalmente reto, mas depois disso o mercado veio, lateralizou, teve uma explosão e retornou forte. Então, no geral, essa movimentação aqui, nivelamento não estava legal e o retorno do preço também não estava tão legal. Mesmo assim, a gente teve um trade bem bacana, tá tendo aí ainda, e tá movimentando bem bacana. Então, beleza, a gente teve esse movimento que não estava legal, mas que a gente conseguiu fazer uma análise bem feita aí, cravamos a movimentação. O preço segurou aqui, deu uma movimentação de mais 200% de alta, depois teve novamente uma correção, e aí tivemos novamente mais 200% aí praticamente de alta. Então, uma movimentação ali nos últimos meses, vamos pegar o tempo aqui, bem bacana aqui nos últimos 105 dias, um pouco mais de 3 meses aí, totalmente de alta não, porque nessa movimentação aqui foi praticamente lateral, pouco mais de um mês. Mas tivemos uma movimentação bem bacana. Essa primeira movimentação aqui que a gente teve também foi bem bacana, porque vamos traçar até esse primeiro topo aqui, traçando a nosso volume profile, a nossa POC, a gente tem que a nossa região de maior volume, nossa concentração de maior quantidade de volume negociado, de dólares negociado dentro da DOG, foi exatamente nessa região, que foi exatamente onde é que a gente teve o nosso fundo sendo formado, tanto nessa correção quanto nessa correção aqui. Então, o que ditou aqui a movimentação foi exatamente a nossa região de POC, o nosso ponto de controle, Point of Control.
E apesar dessa movimentação ter bastante negociação de volume, a gente fez exatamente nosso fundo. E após isso, a gente teve novamente uma movimentação de alta, que foi exatamente no fundo cravado, nesse fundo aqui cravado, a gente teve novamente essa movimentação de alta, que é exatamente a estrutura de preço que a gente tem atual, é esse período aqui de alta. E atualmente estamos trabalhando dentro de uma correção. Chegamos nos finalmente, vou comentar a partir de agora o que eu acredito que o preço tende a fazer no curto prazo e também deve ditar o futuro da movimentação de DOG. Então vamos excluir essa POC aqui, vamos traçar novamente após essa movimentação no fundo. Então por quê? Porque eu vou excluir essa região? Porque geralmente as nossas movimentações de fundos, elas são exatamente as regiões com maior quantidade de volume. Tanto fundo também quanto topo. Então no topo a gente tem a maior quantidade de volume, na grande maioria das vezes, e também no fundo. Então a maioria das vezes a gente pode excluir essa região, principalmente quando o preço se afasta. Então excluindo essa movimentação de fundo, traçando a nossa POC e nosso ponto de controle, onde está a nossa maior quantidade de volume. Está exatamente nessa faixa aqui. Alinhado com essa faixa aqui, o que a gente tem? A gente tem também uma order block nessa região que a gente pode estender para cá, para estender como uma região de interesse maior. Então a gente pode estender como essa região aqui sendo muito forte. Ou seja, se o preço retornar para essa faixa de preço, não vou dizer que é uma região de compra, mas é uma região de interesse muito forte que pode o preço segurar nessa faixa. Tende o preço a voltar para essa faixa, segurar fortemente e dar continuidade para uma nova explosão de preço. Então, essa aqui, na minha visão, é a região mais forte que a gente tem para a DOG vir buscar e segurar nessa região. Entretanto, eu não acredito que DOG vai voltar para essa região. Até por uma questão mais saudável do preço, eu vejo como mais interessante que o preço não corrija de forma tão brusca e de forma tão profunda. Acredito que seja mais interessante que DOG faça uma leve correção, ainda corrija, sim, acredito que ela pode ter uma correção, apesar de, inclusive hoje, no caso, tá corrigindo, a gente teve nos últimos dias aí candles negativos, porém, praticamente um doji praticamente saiu no 0 a 0. Hoje está tendo uma movimentação de queda um pouquinho mais forte. Eu acredito que ainda pode sim corrigir mais um pouco, mas eu acredito ser um pouco mais difícil e menos provável de que ele retorne em uma movimentação tão forte. Acredito que ele deva segurar em uma região aqui no meio e depois dê continuidade. Ou seja, fazendo um movimento aqui um pouco mais saudável, menos forte de correção. Exatamente, buscando regiões aqui no meio. Já vou trazer aí no gráfico de 1 hora. A gente contextualiza regiões ali. Mas uma região, uma correção aqui um pouco mais leve, um pouco menos profunda do que no caso de buscar aqui. Já até excluir, para não ficar... apesar de que se buscar ali, como eu já comentei, é uma excelente região, o preço provavelmente se chegar até ali vai segurar, acho muito difícil que perca. Mas vamos pro gráfico de 1 hora, eu acredito que o preço vai fazer uma correção um pouco mais saudável, um pouco menos profunda. Aqui no gráfico de 1 hora a gente tem uma região que é exatamente essa daqui. Essa faixa de preço aqui, essa pequena região onde que a gente teve uma última... dentro desse movimento aqui todo de alta, vamos pegar aqui, dentro desse movimento todo aqui de alta, o último movimento corretivo que a gente teve foi exatamente esse daqui, no meio da movimentação. Porém, a gente tinha a nossa região exatamente, acho que eu comentei, a região mais forte é exatamente nessa faixa, e inclusive, deixa eu ver certinho, exatamente nessa faixa, e essa região aqui está muito próximo. Pode ser que a gente tenha o preço buscando essa região. Sim, acredito que seja mais tranquilo do que ele buscar um pouco mais profundo. Porém, também já seria uma correção um pouco profunda, ainda seria um pouco profunda. Então, pode ser que, apesar de ter essa região bem interessante, sim, é interessante, o preço pode buscar aqui. Talvez, se o preço não corrigir de forma tão profunda, a gente pode ter o preço não buscando aqui. Principalmente se ele continuar respeitando um pouco mais dentro desse canal aqui que ele já tem formado. A gente pode, inclusive... desenhar aqui até como uma cunha, talvez. Se a gente tiver o preço respeitando esses fundos que a gente já teve recentemente, pode ser que a gente não tenha nem o preço buscando nessa faixa. Mas acredito que nessa faixa aqui, buscando, pelo menos aqui acima, já seria bem interessante aqui. Seria bem legal ele buscando essa faixa de preço e dando sequência na alta. Mas, se ele respeitar essa cunha, essa movimentação, ele pode não ter um preço
tão profundo e o preço pode segurar já nessas faixas de preço aqui. Apesar de que aqui, apesar de seria um movimento bem bacana, essa região de preço aqui não tem nenhuma região de especulação que possa segurar. Ele estaria segurando ali, estaria fazendo uma movimentação baseada no movimento e não em regiões de interesse do gráfico. Regiões mais interessantes para interesse seria exatamente essa faixa de preço e essa faixa desenhada aqui abaixo. Então, como eu especulo, eu acredito que a gente não vai ter uma movimentação tão profunda. Então, no máximo, acredito que o preço deva, baseado na movimentação mais saudável que eu acredito, segurar nessa faixa de preço e aí sim dar sequência. Mas o preço pode não ter uma movimentação tão profunda e segurar já nessa faixa. Então essas duas movimentações, na minha visão, são mais prováveis do que uma movimentação de correção mais profunda, como eu desenhei, buscando regiões de preço mais aqui abaixo, como eu comentei. E baseado aqui no gráfico também, voltando para o gráfico diário, o que a gente tem como especulação de preço de futuro é muito complexo de definir um alvo aqui de preço buscando, ou seja, buscando alvos especulativos. Por quê? Porque a gente não tem uma movimentação muito boa. Se a gente olhar aqui o histórico total de DOG, ele é praticamente totalmente lateral. Se a gente olhar aqui no geral, ele fez um fundo aqui, depois ele buscou esse fundo aqui novamente, fez um topo aqui, ele nem chegou a voltar para esse topo, então no geral é uma movimentação lateral, não tem um histórico tão bacana para a gente especular possíveis topos, até mesmo de alvo, ou até mesmo futuros, o próximo topo ali da DOG. Porém, o que eu faria nesse momento para especular um topo? Primeiramente, já vou traçar aqui para mostrar o que eu tô achando. A gente tem esse canal sendo formado aqui, ou seja, a gente tem a formação desse canal. Geralmente, movimentos de canal, a gente tem alvos para extensões baseado em 100% do alvo anterior. Vamos traçar aqui e vamos ver se bate. A gente teve esse primeiro movimento. Esse primeiro movimento provavelmente não vai bater. Ele vai dar um alvo estendido aqui. Percebam, ele deu um alvo bem estendido aqui. Provavelmente próximo de 1.127, 1.618. Mas vamos traçar aqui o segundo alvo. Então, a segunda movimentação de alta, a gente já tem muito próximo disso. A gente tem exatamente isso. Percebam, essa movimentação aqui de alta, correção, e tivemos o preço cravando em 100%. Ou seja, o preço fez exatamente o mesmo tamanho da impulsão anterior. Então, para traçar um alvo aqui, a gente tem que aguardar exatamente a formação do fundo, que ainda não aconteceu na minha visão, e aí a gente pode vir e traçar uma extensão aqui de Fibonacci, e aí se basear nisso. Ou seja, vamos supor que a gente consegue o preço formado aqui, o topo, e a gente tem uma movimentação de correção que segure talvez nessa faixa de preço, a gente tem a formação aqui de 100% do alvo de Fibonacci exatamente nessa região aqui de preço. Se o preço fizer fundo nessa região. Então, primeiro a gente tem que aguardar a DOG formar o seu fundo. A partir do momento em que ela formar o seu fundo, a gente vai traçar aqui nessa faixa de preço a nossa extensão de Fibonacci e a gente tem uma base de extensão de Fibo mais acima para a gente especular um possível alvo de pelo menos da próxima pernada ou até mesmo do ciclo, dependendo de como o mercado se movimentar. E se você assistiu essa live até aqui e não deixou seu like, ainda não se inscreveu, não se esquece de fazer isso exatamente agora. E se você quer conhecer a nossa comunidade, a Alpes das Cripto, onde é que a gente traz essas análises e muitas causas e muito mais, tá o link aqui na descrição do vídeo.